vai se aproximar muito, portanto, do Partido Democrata. Vamos agora passar para os Tea Party conservadores, também, que foi um grupo de homens americanos que eram trabalhadores, não é? Na indústria, e que se juntaram, portanto, a alguns intelectuais, neste caso os intelectuais é que se juntaram, e formaram os Tea Party com, portanto, uma defesa às origens dos pais fundadores dos Estados Unidos, voltar, portanto, a pureza ao puritanismo americano, dentro do conservadorismo. Eles vão defender aquele episódio célebre em que americanos disfarçados de índio vão mandar ao rio, vão mandar ao mar, portanto, mercadoria com chá, não é? Por isso é que depois ficou o dia do chá, o Tea Party, não é? Que é um episódio histórico da história dos Estados Unidos. E então temos esses conservadores, Tea Party, que diferem completamente dos neoconservadores e dos neoliberais, precisamente por defenderem políticas mais nacionais, mais conservadoras, opõem-se ao deep state, opõem-se ao globalismo, opõem-se ao progressismo. Portanto, são chamados o segundo grupo, portanto, os conservadores, os Tea Party. E depois temos um terceiro grupo, que esse grupo não existe a nível de ciência política, sou eu que denominei esse grupo, que é o chamado Reality Politic. Porquê? Porque é um grupo pragmático, é um grupo que, ao contrário daquilo que possamos pensar, defende uma política também económica nas grandes cidades, muito empresarial, portanto, são empresários, muito à base de empresários. Tem, portanto, o utilitarismo e o pragmatismo, que são duas filosofias norte-americanas que vão abraçar essas duas filosofias, e geralmente não vêm dos meios rurais nem dos meios religiosos, e portanto, é um grupo que vai ser praticamente o grupo do Donald Trump. Portanto, Reality Politic. Que depois também vai ser apoiado por os conservadores da Tea Party, também vão apoiar nas grandes províncias dos Estados Unidos da América, não é? E também temos alguns republicanos neoconservadores, nem todos, porque a maior parte, como eu disse, desses neoconservadores republicanos apoiam muito mais, por exemplo, o Joe Biden, nesse caso, não é? Do que o Donald Trump. Portanto, podemos dizer que existem então duas grandes fações nos Estados Unidos. Temos a fação progressista, democrata, e temos a fação conservadora, patriota e nacionalista norte-americana. E essas duas visões são duas visões dentro dos Estados Unidos que colidem uma contra a outra. Atenção, elas colidem e não é de agora. Não tem a ver agora só com essas eleições, já tem a ver com a história dos Estados Unidos. E nós temos que ter em conta que os Estados Unidos têm muitas comunidades protestantes evangélicas, tem uma comunidade católica também, mas tem uma grande comunidade evangélica protestante, que é uma comunidade religiosa, e tem outro lado, principalmente nos grandes centros urbanos, não é? Como a Califórnia, como Nova York, com esses grandes centros, Chicago, Boston, todos esses grandes centros que têm, portanto, grupos muito numerosos de pessoas que defendem outra visão, uma visão mais neomarxista, mais globalista, mais pró-imigracionista, muito menos nacionalista, que essas visões vão dar origem depois a todo esse aglomerado de radicais da esquerda, não é? Que são os Black Lives Matter, os antifás, uma série de gente que vão defender políticas, os hiperfeministas, as organizações LGBTs, os pró-ambientalistas, ecologistas, toda essa gente. Depois temos também nas artes, portanto, no espetáculo, na música, nas artes, tudo isso. Depois com a comunicação social, portanto, a comunicação social está também centrada nesses polos, não é? Toda a comunicação social americana defende a ala democrata, defende a ala progressista, defende a ala mundialista, a ala globalista, e por isso é que nós temos o que neste momento está a acontecer nos Estados Unidos, não é? Que é uma guerra, digamos assim, entre os conservadores, aqueles que defendem a pátria, a nação, aqueles que depois também defendem o nacionalismo, não é? Defendem também valores e princípios cristãos, não é? Todos esses revêem-se de um lado e depois do outro temos então os progressistas. E aqui temos de ter também muito cuidado, porque os Estados Unidos, que tem muitos estados, não é? Salvo erro 52 ou 54, não tenho aqui agora de cor na cabeça, é um país
que tem muita gente diferente. Portanto, podemos dizer que é um país muito multicultural, não a nível étnico, tem algumas etnias diferentes, mas mais a nível de ideias. Os Estados Unidos têm muita gente a pensar de forma diferente. Nós, se tivermos, por exemplo, na Silicon Valley, no meio das grandes empresas, as Big Tech, daquela gente toda, nós temos uma visão dos Estados Unidos, que é aquela visão do Obama, dos democratas, da Hillary Clinton, que é aquele progressivismo, que é a visão da superindústria globalista, não é? Pronto. Mas se nós depois estivermos em estados do centro dos Estados Unidos e do sul, ainda temos aquela América muito tradicionalista, muito provinciana, muito virada aos valores religiosos. Há uma América no sul que é ainda muito confederada, que é ainda tem ainda muito aquelas origens daquela América quando houve, portanto, a Guerra Civil, não é? 1861, 1865, aquela Guerra Civil que dividiu o Sul do Norte. Ainda temos uma América muito diferente, né, nessas regiões, e a América é enorme, tem milhões de habitantes, portanto é quase um meeting point, não é? De várias ideias e de várias confissões, não é? Sejam elas políticas, religiosas, filosóficas. Portanto, é muito complexo falar em política norte-americana. Porém, temos que reter, e isto está muito bem explicado aqui em Irving Kristol e também, de certa forma, aqui no livro Tea Party, que nos explica que há esta divisão entre duas Américas. A América, portanto, chamada América tradicional, conservadora, patriota, de certa forma cristã, e depois temos a outra América, a América globalista, internacionalista, progressista, pró-imigracionista, pró-ambientalista, pró-minorias, identitária, com políticas muito identitárias e também radical no que diz respeito aos valores. É de facto um confronto muito grande. Ao analisar o que se está hoje a passar nos Estados Unidos, nas eleições dos Estados Unidos, tem que se analisar muito bem tudo o que está a acontecer. Não vou agora aqui entrar em questões das próprias eleições do que se está a passar. Não é o objetivo aqui deste vídeo. Apenas, mais uma vez, eu posso recomendar estes livros. Há muito mais livros sobre a história dos Estados Unidos. Há muito mais. Eu recomendo aqui esses livros. Há livros mesmo sobre a história do Partido Democrata e sobre a história do Partido Republicano. Existe, principalmente em inglês, em americano, não é? Quem quiser pesquisar pode pesquisar. E não deixa de ser importante lermos, estudarmos, perdermos umas boas horas a estudar os livros, estudar bem a história das coisas, porque, mais uma vez, eu digo, a comunicação social que nós temos aqui em Portugal, por exemplo, não nos mostra absolutamente nada. Só mostra uma versão oficial que eles mostram. Portanto, o conhecimento não é muito para quem procurar ver televisão. Não é. Antigamente havia muito mais documentários, havia muito mais informação e hoje não. Hoje encontramos na internet, há muita coisa. Na internet nós temos colóquios, conferências, fóruns, até aulas, temos tudo sobre a história dos Estados Unidos, sobre a política dos Estados Unidos, sobre as duas visões, não é, democratas e republicanos, sobre tudo, sobre até os pais fundadores dos Estados Unidos, como eu estive a dizer. Temos muita coisa na internet, no YouTube, principalmente, vídeos no YouTube, temos muita coisa e é importante nós, portanto, procurarmos conhecimento, procurarmos estudar as coisas para melhor compreender o mundo à nossa volta e melhor compreender o porquê das transformações que muitas vezes ocorrem à nossa volta e que nós não compreendemos e às vezes até tomamos atitudes assim um bocado radicais, não é? Sem sabermos bem o porquê e para compreendermos e para também não sermos enganados, não é? Porque hoje o engano é muito fácil, não é? Porque infelizmente ler jornais e ver televisão hoje tornou-se uma coisa é triste, não é, eu estar a dizer isso, porque temos que procurar o conhecimento por outras maneiras, de outras formas. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu vou remostrar os livros por ordem, não é? Portanto, aqui
Uma História dos Estados Unidos da América, de Philip Jenkins. Depois temos, portanto, Neoconservadorismo, de Irving Kristol, que foi um intelectual muito interessante. Este livro é muito interessante. Talvez dos 4 livros é o livro que mais aconselho a sua leitura. Depois temos Tea Party também, para compreender o movimento Tea Party e para compreender o que vai na mente de muitos americanos, não é? Principalmente o Partido Republicano e os conservadores do Partido Republicano. E depois, para acabar, História dos Estados Unidos desde 1865, para também termos uma noção da sua história política, para compreendermos também melhor tudo o que se passa naquele país. Espero que tenham gostado e fica aqui, portanto, as minhas recomendações e até brevemente.